Olá, amigas e amigos. Prazer novamente estar aqui com vocês. É, Ontem não foi possível fazer a gravação por problemas técnicos. Eu geralmente faço a postagem na quinta-feira e não foi possível fazê-lo ontem. Mas estou fazendo hoje e conseguimos resolver aí a situação. E hoje nós vamos fazer a nossa postagem, não é? Bom, naquele velho rito que sempre fazemos, se vocês gostam da nossa colaboração, das nossas postagens, nossos vídeos, não é? Se inscrevam no canal, divulguem com as pessoas conhecidas de vocês que se interessam pelos temas, né? Tanto mitologia como psicanálise. Dê o like nos vídeos, seja do Sérgio, Paulo, seja os meus, não é? Se agradam a eles para vocês. E também contribuam com questões, com comentários, com críticas. É sempre louvável trazer elementos que nos ajudem a pensar e ver como é que vocês interagem conosco, né? Então, mais uma vez, pedir para que vocês se inscrevam no canal, né, dê aquela divulgada, acione o sininho das notificações para que vocês possam receber do YouTube sempre informação quando fizermos postagens novas. Mas estamos fazendo postagem toda semana. Né? No começo da semana o Sérgio faz e na quinta-feira eu faço. Ontem, por conta desse pequeno problema técnico, não foi possível, mas hoje estou aqui. Bom, eu queria dar sequência hoje, nessa fala que falei com vocês, àquilo que a gente vinha desenvolvendo nas semanas anteriores, particularmente na semana passada, quando eu fiz uma leitura aqui de um texto do Charles Melman, onde ele se referia a um traço da mutação cultural em curso, que é um tema que ele vem desenvolvendo muito, que é a forclusão do grande outro e, particularmente, a referência dessa forclusão do grande outro à questão do texto. Ou seja, dizendo para a gente que o texto sempre foi algo importante na organização das nossas vidas foram guiadas por grandes textos, desde os textos homéricos lá na Grécia Antiga, a Bíblia, aos livros sagrados, não é, das religiões de livro, e também o texto marxista que, segundo Melman, foi o último grande texto que nós tivemos. E desde então, uma característica que temos enfrentado no mundo, particularmente nessa mutação cultural que nós estamos vivendo, é que nós deixamos, passo a passo, de nos orientarmos por esses textos. A maneira como a gente conduz, organiza nossas vidas, nossas paixões, não é? Diz de como funcionamos, já não se orienta por grandes textos. E aí tem um advento muito importante que é a questão da tecnologia. Não é? Hoje, por exemplo, nós não falamos mais com o grande outro nas ruas quando falávamos sozinhos. Hoje, geralmente, nós estamos agarrados com o celular, falando com um outro, um pequeno outro, um semelhante, né? Que é com que nós imediatamente estabelecemos as nossas conexões, as nossas relações, né? As nossas comunicações, dirigimos as nossas mensagens. Era próprio da estrutura humana que a gente dirigisse a nossa mensagem a um grande outro. Porque o grande outro, como eu já salientei para vocês em outros momentos, né, o grande outro, ele não é um personagem X ou Y, um sujeito esse ou aquele, não é? Um indivíduo qualquer. O grande outro é um agenciamento de linguagem, né? É uma terceiridade, né? Ou um terceiro, né? Uma ternariedade, melhor dizendo, um terceiro, portanto, na relação que nós travamos com os pequenos outros. Os pequenos outros são os nossos semelhantes, semelhantes de semelhantes. Semelhantes porque somos da mesma espécie humana, de semelhantes porque cada um de nós temos uma singularidade, temos um nome próprio, não é? Então, nas nossas comunicações, nas nossas transmissões, nas relações que nós estabelecemos na vida, né, na língua que nós manejamos, a cultura que nós estamos filiados, tudo isso tem uma implicação grande e outra, porque tudo isso passa e perpassa por
desenvolvimentos que ao longo dos anos, décadas e séculos, nós fomos recebendo das nossas ancestralidades. Nós herdamos uma língua, nós herdamos representações, nós herdamos conhecimentos que foram disseminados, né, e que hoje nos ajuda a estabelecer uma série de conexões e desenvolvermos, entre outras coisas, tecnologias, não é? Que facilita tanto as nossas vidas. Bom, mas esse marco aí do desenvolvimento científico, né, e desse desenvolvimento científico como algo que tenta, de algum modo, fazer uma mestria, dominar o real, foi um elemento marcante, né, no sentido dessa mutação cultural, porque ele estabeleceu de algum modo, né, que a gente tem hoje elementos miúdos para com que nós possamos estabelecer esses contatos, enviar essas mensagens, e não mais essa ternariedade, esse terceiro que transcende as nossas relações imediatas, né? Mas é o ponto de conexão. E dentro desses elementos terceiros, teve um momento que o Charles Neumann, no texto que eu li para vocês, se vocês se lembram, vocês vão observar, que ele faz referência a Deus, né? E ele lembra que os teólogos sempre definiram Deus numa dimensão grande e outra. Deus é para sempre grande e outra, não é? Deus é para sempre grande e outro, porque Deus não é aquela pessoa, não é uma pessoa com que a gente se encontra, conversa e tem aquele diálogo imediato com qualquer um de nossa espécie. Não, Deus é uma transcendência, Deus é uma alteridade, Deus é sempre uma alteridade, não é? Então, e aqui, bom, salientando que, indiferente da crença ou não na existência de Deus, né, o fato é que ele é uma presença cultural. Ele é uma invenção da nossa cultura, uma construção da nossa cultura. Né? Ele faz parte da nossa cultura, dos elementos, dos valores da nossa cultura. E em assim sendo, ele tem uma função tanto de uma espiritualidade, de um desenvolvimento da espiritualidade, mas também de outros elementos que dizem uma transcendência. Por exemplo, a dimensão da lei, não é? Desde das tábuas mosaicas, desde a de Moisés, Deus transmitiu para nós, estabeleceu estatutos com os quais nós organizamos nossas vidas. A lei, né? Os mandamentos, né? Com o qual nós organizamos a dimensão do possível e do impossível. Né? Então Deus está associado também na sua transcendência, na sua alteridade, à questão da lei, a questão de valores com os quais nos conduzimos. E nesse processo de forclusão do grande outro, o Deus também ele vai ser, de algum modo, tragado por essa situação. Não é? Quer dizer, o Deus com que nos relacionamos hoje não é mais um Deus de transcendência, não é? Não é mais o Deus das grandes religiões. O Deus que cada vez mais se pontifica para nós, ele perde sua dimensão grandiosa e ele passa a ser difundido como alguém que está ali na esquina, de lado da gente, né? Estabelecendo toda sorte de contratos, de milagres, enfim. É o Deus que tem sido veiculado pelas seitas, por exemplo, não é? Porque, diferentemente das grandes religiões, né? O Deus hoje, ele é observado como alguém que está, de alguma forma, encarnado na figura desse ou daquele pastor, desse ou daquele condutor de um ofício religioso. Não é? Ou seja, ele tem um tipo de vizinhança conosco, não é? Que não é mais de uma dimensão grande e outra, não é mais de uma função grande e outra, porque Deus também está incluído nesse processo da forclusão do grande e outra. Então, o Deus hoje ele é cogitado como alguém que vai fazer um milagre aqui para nós, vai ajudar aqui. Como vocês podem observar na ritualística de uma série de manifestações religiosas ou de seitas que nós temos visto hoje, não é? Já não se refere ao Deus da transcendência, é uma outra coisa, é uma outra linguagem. Então você veja que há um espalhamento dessa condição
localizada na formação do grande outro, porque o nosso contato com tudo aquilo que cumprir essa função, ela passa a ser parte de uma nova exigência. E que exigência é essa? Uma exigência de um contato direto, uma relação direta. Ou seja, hoje nos dirigimos diretamente ao objeto. Nós não nos relacionamos com os objetos hoje na dimensão de uma divisão subjetiva, não. Mas o objeto, ele está, a gente quer ter um contato direto com o objeto. A gente não quer mais intermediários, a gente não quer mais nada daquilo que possa, digamos assim, atrapalhar esse contato direto. Nós queremos um contato imediato, maciço, absoluto lá com aquele objeto lá. Não é? E ficamos numa fissura, né? Uma verdadeira fissura em relação a isso. Não é? Vocês vão ouvir alguns barulhozinhos assim tudinho, porque, enfim, está se fazendo serviços aqui próximos e também, enfim, são os movimentos aqui da rua, da vizinhança, enfim. Bom, então, do mesmo modo que a gente busca hoje uma relação direta com os objetos, uma relação direta com Deus, não é? Deus é posto no lugar não de um grande outro, mas de um pequeno outro, de um coleguinha nosso, de um amiguinho nosso, de alguém com quem a gente faz contatos imediatos, né? Do mesmo modo, a gente está fazendo essa relação ao outro, ou seja, tanto em relação aos objetos quanto em relação aos outros, nós não nos contentamos mais. E temos hoje instrumentos de ofício, instrumentos tecnológicos, que nos faz crer que não precisamos mais dessa relação de transcendência, que nós podemos nos relacionar, seja com o outro, seja com os objetos diretamente. E nisso está incluído Deus. Né? Deus vai perdendo essa transcendência dele. Então, esse registro ele é muito importante para se pensar o que vamos chamar, não é, de mutação cultural. Por que mutação cultural? Porque ele é uma forma nova de relação e de transmissão e de comunicação como temos. O grande outro, ele é um elemento da linguagem. Ele está instituído pelas leis da linguagem. Né? Então, nós que somos usuários da língua, nós que somos seres falantes, nós estamos, consequentemente, vinculados com a linguagem, naquilo que a linguagem tem como sua característica. Ou seja, a linguagem ela tem regulações, ela tem duas dimensões fundamentais, uma de verticalidade e de horizontalidade. A horizontalidade são nossas comunicações diretas, mas a verticalidade que opera concomitantemente são as nossas relações ternárias, a nossa relação a um terceiro. É aquilo com o qual nós dirigimos as nossas mensagens. Então nós dirigimos as nossas mensagens a um elemento terceiro, que é exatamente esse grande outro, que nos devolve na forma enigmática. Não nos devolve como uma resposta, como se viesse como uma bússola que vai guiar os nossos caminhos. Não. E essa é uma característica importante. Quando Deus deixa de ser grande outro, passa a ser pequeno outro, é como se esse Deus com que nós invocamos hoje, ele opere como uma bússola, ele opere como um elemento que vai conduzindo cada passo nosso, não é? Sem que a gente tenha aí um hiato, um espaço de criação. Né? Nós estamos totalmente moldados por esse funcionamento, não é? Ficamos de algum modo robotizados por ele, porque exatamente ele está soprando nos nossos ouvidos, de acordo com essa expectativa, soprando nos nossos ouvidos como é que a gente tem que fazer cada gesto nosso, e cada gesto nosso está dependente dessa coisa, não é? E quando você tem uma dimensão de transcendência, você ora para ele, você se dirige para ele numa reflexão, num momento de intimidade, você medita sobre as coisas, não é? Mas você ao mesmo tempo se depara com um caráter enigmático de sua mensagem. Um caráter com o qual nós não podemos assim traduzir como se fosse uma bússola apenas, mas referências, certamente, referências. Então, esses são sistemas de valores que nós estamos convivendo hoje nessa mudança tão profunda, nessa mutação que nós estamos vivenciando. Não é? Então, esse novo lugar que nós estamos arranjando para esse grande outro, que opera hoje como um pequeno outro, opera hoje não como transcendência, não como uma alteridade absoluta,
né? Mas opera hoje com uma vizinhança, né? Muito próxima de nós e que supostamente nós podemos ter um contato direto com eles, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. A minha mensagem, mais uma vez peço desculpa por ontem não ter postado na quinta-feira para vocês, certo? Mas hoje nós estamos postando. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.